Prepare-se para mergulhar no mistério mais sombrio da Alemanha. Ninguém jamais descobriu quem matou a família Hinterkaifeck. Em março de 1922, uma pequena fazenda isolada na Baviera, Alemanha, conhecida como Hinterkaifeck, tornou-se palco de um dos assassinatos familiares mais misteriosos e perturbadores da história. A propriedade estava localizada a alguns quilômetros da aldeia de Vorderkaifeck, cercada por florestas densas e campos silenciosos. Um cenário aparentemente tranquilo, mas que escondia horrores indescritíveis. A família Gruber que vivia ali era composta por Andreas Gruber, um homem idoso de 63 anos, sua esposa Zília, de 72 anos, sua filha Victoria, de 35 anos, e os dois netos Zília, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos. Além deles, a empregada da família, Maria Baumgartner, de 44 anos, completava o núcleo que viria a ser brutalmente exterminado. O que torna o caso Hinterkaifeck tão perturbador não é apenas a violência brutal do crime, mas o mistério que ainda hoje envolve a identidade do perpetrador. Naquela fazenda isolada, ninguém viu ou ouviu exatamente o que aconteceu, mas os detalhes que emergiram após o assassinato sugerem uma trama macabra, quase saída de um pesadelo. Antes da tragédia, vizinhos notaram comportamentos estranhos na fazenda. Andreas Gruber reclamava de pegadas misteriosas na neve, que levavam até a propriedade, mas nunca saíam dela. Sons de passos no sótão e barulhos inexplicáveis durante a noite começaram a incomodar a família. Victoria, em particular, parecia extremamente perturbada, relatando ter ouvido uma presença na casa, enquanto todos estavam dormindo. Esses sinais prévios deram origem a teorias de que a família talvez tenha reconhecido seu assassino antes mesmo do ataque mortal. Na manhã de 31 de março de 1922, vizinhos começaram a se preocupar, já que ninguém da família aparecia para realizar tarefas cotidianas. A correspondência estava acumulada, e a comida não havia sido retirada do fogão. Quando finalmente a polícia foi acionada, o que encontraram ultrapassou a compreensão. Todos os 6 membros da família e a empregada estavam mortos, assassinados com uma picareta, uma arma comum na fazenda, em atos de violência extrema e aparentemente indiscriminada. A cena do crime era tão brutal que chocou até os policiais mais experientes da época. O corpo de Andreas Gruber foi encontrado no celeiro, enquanto os outros membros da família estavam espalhados pela casa. A brutalidade indicava raiva e frieza em igual medida. Cada vítima apresentava múltiplos ferimentos na cabeça, e não havia sinais claros de luta. Estranhamente, nada de valor foi levado da propriedade, descartando imediatamente a hipótese de roubo. Além disso, evidências sugeriam que algumas vítimas ainda estavam vivas por algumas horas depois do ataque inicial, aumentando o terror psicológico do caso. A investigação policial, que se tornou rapidamente famosa, foi marcada por contradições e lacunas inexplicáveis. A polícia encontrou pegadas misteriosas na neve, mas nunca conseguiu ligá-las a suspeitos específicos. Alguns vizinhos relataram ter visto figuras sombrias nas proximidades da fazenda, mas esses relatos eram vagos e inconsistentes. A falta de testemunhas e a ausência de sinais de arrombamento complicaram ainda mais a investigação. Cada detalhe parecia contradizer o outro, e com isso, a história de Hinterkaifeck passou a ganhar uma aura quase sobrenatural, com rumores de maldições e presenças ocultas na propriedade. Alguns relatos sugerem que Andreas Gruber teria tido desentendimentos com vizinhos ou conhecidos da região. Outros teorizam que Victoria poderia ter mantido segredos sombrios que atraíram a ira de alguém externo. Até mesmo a empregada Maria Baumgartner entrou no centro das especulações, com teorias sugerindo que alguém próximo poderia ter nutrido ressentimentos antigos ou que o crime foi resultado de vingança pessoal. No entanto, nenhum desses caminhos levou a uma conclusão definitiva, e o caso permaneceu oficialmente não resolvido. A fazenda em si acrescenta uma camada de horror ao mistério. Isolada, cercada por florestas densas, com um sótão que parecia esconder segredos e corredores silenciosos que amplificavam cada som. Hinterkaifeck era um lugar onde qualquer presença estranha se tornava imediatamente ameaçadora. Alguns investigadores da época relataram sentir uma aura de opressão ao entrar na propriedade, descrevendo um cheiro pesado, quase metálico, misturado a uma sensação de morte iminente. Esse ambiente tornou-se quase parte da narrativa do crime, alimentando a imaginação e o medo de todos que tentaram desvendar o caso. Ao longo dos anos, o assassinato de Hinterkaifeck inspirou uma série de teorias. Alguns criminologistas modernos
sugerem que poderia ter sido um assassino solitário, com profundo ressentimento ou distúrbio psicológico. Outros, mais fantasiosos, especulam sobre uma ligação com cultos ou eventos ocultos, dada a estranheza das circunstâncias e a completa ausência de uma explicação racional. A verdade é que nenhum suspeito jamais foi formalmente acusado, e a identidade do assassino continua envolta em mistério, mesmo após quase um século. Pesquisadores também se debruçaram sobre a psicologia do crime. O nível de violência indica uma fúria pessoal intensa, sugerindo que o perpetrador conhecia a família e talvez tivesse motivos ocultos que jamais foram revelados. A escolha de armas simples, o uso da picareta e o ato de permanecer na propriedade depois do crime, como indicam algumas evidências, apontam para um comportamento meticuloso e planejado, mas ao mesmo tempo irracional e descontrolado. Cada detalhe acrescenta complexidade ao caso, tornando a resolução quase impossível. O caso Interkaifeck não apenas chocou a Alemanha de 1922, mas também deixou um legado duradouro na criminologia. Ele se tornou referência para estudos de assassinatos familiares, crimes em áreas isoladas, e a psicologia de assassinos que agem em contextos rurais. O fato de ter permanecido sem solução também aumentou seu fascínio. O crime transcende a história policial, entrando no reino do folclore sombrio, das lendas urbanas e das narrativas de terror que capturam a imaginação coletiva. Hoje, a fazenda onde tudo ocorreu não existe mais, mas o mito de Interkaifeck permanece vivo. Escritores, documentaristas e curiosos continuam investigando cada pista, cada detalhe, mesmo sabendo que a resposta talvez nunca venha. Fotos históricas da fazenda, relatos da polícia da época e estudos acadêmicos mantêm um mistério presente, permitindo que novas gerações se questionem sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada de março. A sensação de isolamento, a brutalidade dos assassinatos e a ausência total de justiça continuam provocando arrepios. O que torna Interkaifeck ainda mais arrepiante é que, apesar de todos os esforços, cada investigação levanta mais perguntas do que respostas. Como o assassino entrou na fazenda sem ser visto? Por que ninguém na aldeia percebeu sinais de perigo iminente? Qual era a motivação para exterminar toda a família e a empregada de forma tão cruel? Nenhuma dessas perguntas tem resposta, e é essa lacuna que mantém o crime tão presente na imaginação popular, gerando teorias que variam entre a plausibilidade científica e o horror sobrenatural. Diversos documentários e livros tentaram reconstruir a história, mas o impacto psicológico do caso permanece intacto. Pesquisadores estudam não apenas o crime, mas a reação da comunidade, o medo que se espalhou pela região e como uma tragédia tão isolada pode reverberar culturalmente durante décadas. Interkaifeck tornou-se sinônimo de mistério macabro e da incerteza que assombra crimes não resolvidos. O assassinato da família Gruber exemplifica algo que transcende o crime comum. Ele é uma janela para os medos mais profundos do ser humano. Medo do desconhecido, medo da violência irracional e medo do isolamento. É uma narrativa que provoca arrepios não apenas pela brutalidade dos atos, mas pela impossibilidade de compreender completamente as motivações e os eventos. Cada detalhe encontrado pela polícia se tornou uma peça de um quebra-cabeça sem solução. Cada relato de vizinho adiciona uma camada de tensão, e cada estudo posterior reafirma a sensação de que o terror não está apenas nos eventos, mas na própria ausência de respostas. Mesmo passados mais de 100 anos, Interkaifeck continua a inspirar fascinantes debates sobre criminalidade, psicologia e comportamento humano. Ele representa a escuridão que pode habitar lugares isolados, a vulnerabilidade das famílias em ambientes rurais e o fato inegável de que, algumas vezes, o mal permanece invisível, silencioso e incompreensível. Para aqueles que desejam entender ou explorar o caso, é impossível escapar do sentimento de fascínio e repulsa. A história combina todos os elementos de um thriller psicológico. Personagens reais, isolamento extremo, violência inexplicável, pistas enigmáticas e um final que desafia qualquer lógica. É esse conjunto de fatores que mantém Interkaifeck vivo na memória coletiva e continua atraindo a atenção de investigadores amadores, historiadores e entusiastas do crime. Se você acha que conhece todos os mistérios, este crime prova que há segredos que permanecem enterrados para sempre.